Irmãos, é com muita alegria que nós nos reunimos nesse instante para prestarmos um culto ao nosso Deus. Eu gostaria de começar orando. Vamos convidar todos os irmãos a ficarem de pé e vamos pedir a direção de Deus para este culto. Nosso Pai, queremos expressar a nossa gratidão pelo que Tu representas, pelo que Tu és para cada um de nós. Sem Ti não somos nada, frágeis vasos de barro, mas Cristo em nós e conosco somos mais do que vencedores. Nós Te agradecemos pela existência desta igreja, os irmãos que fazem parte desta família cristã. Te agradecemos pelos nossos convidados, ó Pai, estarem conosco nesta noite, estando aqui para, ó Deus, reforçarem esta comunhão e também aprendermos com eles o que o Senhor tem transmitido aos seus corações. Que seja um culto abençoado, que seja um tempo de aprendizado, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Amém. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo isso e por muito mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar, irmãos, cantando Glória para Sempre, um cântico conhecido de quase todos, né? Então vamos convidar a Patrícia, a Rita, para nos ajudar aqui. A irmã Célia, acho que conhece. Nossa irmã Marcelene.
entoando com os louvores, cantaremos o hino 15, Exultação. Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus, Salmo 46. Eu iniciarei com os versículos ímpares, em seguida os irmãos, e assim sucessivamente, até o final da leitura. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem dos seus mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela.
jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, e as salvações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Todos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Nós vamos convidar aqui à frente para nos dirigir a Deus em oração. Irmão Luiz, por favor, vem aqui ao microfone, mais uma vez pedindo a direção de Deus para as nossas vidas, para este culto. Senhor nosso Deus e Pai, como nós somos gratos a Ti, ó Deus, Amém. por ter sido, Deus, tirado do lamaçal do pecado, Deus, para Te servir, Pai. Amém. Ó Deus poderoso, nós não temos palavra para Te agradecer, ó Deus, porque nós somos falhos, Pai. Mas a Tua beleza, Deus, a Tua santidade está no nosso coração, Pai. Pai de amor, eu quero Te pedir, ó Pai, por esse trabalho que está sendo realizado, ó Deus, que seja para a honra e glória do Teu Santo nome. E que a Tua palavra, Deus, nunca venha se ausentar da terra, ó Pai. Amém. Que todos possam ser ouvinte e também praticante, Pai amado. Abençoa, Pai amado, o pregador que vai trazer a palavra. Deus, Amém. seja com ele, Deus, seja ungido por Ti, Pai. Amém. E dá, Deus, a Tua proteção, Deus, cada momento da nossa vida. É em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Amém. Cantemos ainda, irmãos, o hino 354. Cada momento nós podemos contar com as benesses de Deus, com os cuidados dele. Nós experimentamos isso diariamente. E Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Convidamos as irmãs para nos ajudarem aqui na direção deste hino.
podeis assentar, amados. Uma letra dessas toca o coração, a gente sente, né? O poder de Deus, quanto é importante e precioso a gente servir a Deus, cada momento da nossa vida. Muito bem. A reunião de oração da Sociedade Feminina, na terça-feira, será aqui no templo, às 19 horas. A Ana, a dirigente, está pedindo para comunicar às irmãs, reunião de oração das mulheres, terça-feira, às 19 horas, aqui no templo. Na quarta-feira, o nosso culto de oração, às 19h15. Às 19h15, nos reunimos aqui, um grupo de irmãos. Você que não tem o costume de vir ao culto de oração está sendo lembrado. E essa lembrança é para que Deus toque em seu coração. Se você não tem nenhuma ocupação na quarta-feira à noite, para que você venha unir a sua fé com a nossa fé, para que possamos então clamar a Deus pelas necessidades, não só da igreja, mas de todas as pessoas. E nós oramos por todas as igrejas, pastores, missionários, enfim, oramos pelo mundo todo. Então venha orar conosco na próxima quarta-feira às 19h15. Neste momento nós convidamos a irmã Cione para fazer a apresentação dos nossos visitantes. Graças a Deus, amados. Amém. Então temos aqui para apresentar pela primeira vez, né, com muito prazer, o pastor Paulei Basílio, Carmen Lúcia, sua esposa, né, o pastor Gilvano e a Ana Consuelo, né, filha do pastor Gênero, né, e a Ana Francisco, primeira vez? Quem quer para a igreja de conhecer, por favor? O Francisco, a Lohane e o Davi. Esse menino lindo está aí, né? E os demais são de casa, né? Tem Eu- mais um temos um casal. casal ali. a irmã Gabriel. Então, prazer ter vocês aqui com a gente de novo. O Bentinho também, né, Bentinho? Que bom saber que você está aqui conosco. E agradecemos em nome de Jesus Amém. pela visita, né? E outras vezes. Bom? Obrigada. Amém. Vamos agora dar oportunidade aos irmãos que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas, enquanto cantamos o hino 384, a voz de Jesus. Vamos dar oportunidade aos irmãos para a dedicação dos dízimos e ofertas. Pode amor não terna e
Irmãos, o pastor Olney, ele tem um ministério chamado Apacentar, trabalha com pastores, e viaja pelas igrejas, várias regiões do Brasil, com esse ministério, com certeza, muito, que tem abençoado a muitos. Já foi apresentada a irmã Carmen Lúcia, está aqui nos ajudando também. Nós agradecemos a Deus por a sua filha e genro, o doutor, o pastor, ele é oftalmo, pastor Gilvano, da Igreja Batista Ágape, em Campinas. É o genro, filha. Nós agradecemos muito a Deus. O pastor Olney, ele é sobrinho do saudoso pastor Rubens Lopes, foi um servo de Deus no passado, Igreja Batista Vila Mariana, acompanhamos muito, ouvimos muito de suas pregações. Então o pastor Olney está essa alegria, de podermos nos lembrar disso aí. E nós conhecemos o pastor Olney através da internet, WhatsApp, e mantemos uma amizade assim à distância, e agora estamos aqui com esse privilégio, esse prazer, podemos ouvir o pastor Olney, a quem nós passamos a palavra, que Deus possa usá-lo, fique à vontade, como se estivesse na sua própria igreja. Alegria, pastor Olney. É uma alegria muito grande de estar aqui com os irmãos nesta noite. Como o pastor Joel falou, nós temos conversado bastante pelo WhatsApp. E eu quero, em nome da Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo, da qual nós somos membros, saudar a todos os irmãos. E agradeço muito ao meu genro, à minha filha, que tem nos acompanhado sempre que viajamos para pregar. Eles estão conosco orando, apoiando. Amém. E isso nos dá uma alegria muito grande. O pastor Joel sabe que eu tenho um problema de audição severo. Então eu peço para os irmãos me perdoarem para tirar o aparelho e poder falar com mais facilidade. Falando assim, todos escutam bem? Eu quero ler com os irmãos na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Primeira aos Coríntios, 15, 45. Podemos ficar em pé. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante.
Pai, a tua palavra foi lida. E ela está aberta diante de nós. Amém. A tua palavra é viva, é eficaz, é atual, é penetrante. Amém. Ela chega aonde ninguém pode chegar dentro de nós. Por isso nós te rogamos, Senhor, a tua unção neste momento. Amém. Para que a mensagem bíblica venha ao encontro dos nossos corações. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Toda a história, apenas 2 homens vieram ao mundo de maneira extraordinária. O primeiro homem foi Adão, criado por Deus lá no princípio da história. O segundo homem foi Jesus. Maria, uma jovem virgem, ela foi agraciada por Deus quando o Espírito Santo veio sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriu com a sua sombra. Aquele que foi gerado nas suas entranhas pela graça do Pai, recebeu o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É isso que significa o nome Jesus. Mas por que Paulo está neste texto referindo-se a Jesus como o último Adão? Porque em toda a história, depois de Jesus, ninguém, nenhuma pessoa veio ao mundo e nem virá ao mundo, senão pela semente de um varão ou de um pai biológico. Mesmo a inteligência artificial dos nossos dias, que é uma proeza, não poderá gerar um ser humano como Jesus foi gerado e como Adão foi criado. Adão tornou-se um ser vivente. Cristo, um espírito vivificante. Adão, como qualquer ser humano criado por Deus, ele cresceu, ele reproduziu filhos e filhas, e ele morreu aos 930 anos. Cristo, gerado nas entranhas daquela virgem, por obra divina, ele cresceu e ele se tornou um ser vivificante. Por quê? Salvando vidas, restaurando vidas, ensinando o povo, curando enfermidades, capacitando vidas, amando os homens. E aos 33 anos de idade, ele morreu. Mas, ao terceiro dia, ressuscitou com poder e glória. Cristo é vivo
Amém. E Ele continua salvando vidas, restaurando vidas, libertando vidas, curando enfermidades. Ele continua capacitando vidas, amando as vidas. Essa é a diferença de um ser vivente, como Adão, para um ser vivificante, como Cristo. Vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 3, verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Adão, sendo homem, ele ambicionou ser igual a Deus. O pecado de Adão não foi a desobediência, mas foi a ambição de ser igual a Deus que o levou à desobediência. Cristo, vamos abrir agora Filipenses, capítulo 4, capítulo 2, versículos 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos amados, Adão, sendo homem, ele ambicionou ser igual a Deus. Cristo, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Tantos no passado e muitos no presente, hoje, sobem a escada de sua justiça própria, na esperança de encontrar Deus no último degrau, para ser igual a Deus. Quantos homens parecem semideuses nos nossos dias? Mas Cristo, descendo a escada de sua encarnação, Ele quer encontrar-se conosco no primeiro degrau, na condição de pecadores como somos. Amados irmãos, deixemos a semelhança de Adão, a ambição, o orgulho, a desobediência, para nos tornar semelhantes a Cristo. Humildade, simplicidade, integridade. Voltemos às páginas de Gênesis.
capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E no versículo 6, a parte B do capítulo 3, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela o ter discernimento, conhecimento do bem e do mal, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Adão, ele cedeu à tentação por rejeitar a palavra de Deus, que lhe disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão cedeu à tentação por rejeitar a palavra de Deus. Mas vamos a Filipenses, no capítulo 2, versículos 5, 3 a 10. Perdão, 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amados, Adão cedeu à tentação por rejeitar a palavra de Deus, mas Cristo rejeitou a tentação por mencionar Cristo, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E nesta condição de servo, ele rejeita a tentação por mencionar a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 a 10. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles
o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Irmãos queridos, lendo contos do campo missionário, eu tomei conhecimento de um jovem na cidade de Londres, filho de uma mulher muito piedosa. Ele era inteligente, era bom aluno, mas caía em várias tentações. Fazendo vestibular para a medicina, ele foi aprovado na Universidade de Zurique, na Suíça. Sua mãe, com muito carinho, fez a sua mala, pegou a sua Bíblia, que tinha desde a mocidade, uma Bíblia já bem manuseada, uma Bíblia toda marcada, e deu para ele, colocando em sua mala, e disse: filho, se um dia você tiver uma crise, lembre-se do Deus da sua mãe. Ele era um jovem incrédulo, ateu. Na escola, ele se envolveu com o humanismo. Chegando lá em Zurique, primeiro ano, segundo, terceiro, no quarto ano ele começou a se entristecer, seu semblante de muita aflição. Os professores e os colegas o viam e imaginavam que ele estava passando por alguma situação difícil. No quinto ano, numa das aulas, ele saiu desesperado, entrou no alojamento, fechou a janela, a porta e gritou: ó Deus da minha mãe, se tu existe, dá-me paz. Ele estava vivendo uma crise existencial. Quem sou eu? Por que estou neste mundo? Para onde vou depois da morte? A sua autobiografia naquele livro de contos do campo missionário diz que ele não soube quanto tempo passou prostrado com lágrimas naquele centro do quarto. Mas ele escreve que quando se levantou, ele era outro homem. Amém. Deus o visitou, mostrou quem ele era, revelou-se. Quando ele voltou para a classe, todos viram um novo semblante, entusiasmo. Ele terminou muito bem aquele curso de medicina, voltou para Londres, trabalhou como médico, foi um leidor da palavra de Deus intensamente. Um dia, Deus o chama, ele vai para um seminário, ele se torna um pastor, mas ele tinha uma visão de missões. Ele queria ir para a Índia, e ele foi para a Índia, casado com sua esposa,
e lá construiu um hospital onde um sem número de vidas foi abençoado. Ele já faleceu, mas lá está, na Índia, o hospital que ele fundou e trabalhou e abençoou tantas vidas. Meus irmãos, eu estou falando de J.D. Watson, Dr. J.D. Watson, missionário na Índia. Irmãos amados, tudo que temos e viermos a ter, com tudo que somos e viermos a ser, deixemos a semelhança de Adão, a mornidão espiritual, o afastamento de Deus, o descumprimento da palavra, o desconhecimento da palavra de Deus, para sermos semelhantes a Cristo Jesus, que permaneceu na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. A sua profundidade, a obediência à palavra de Deus, a meditação, a sua vida de oração, a sua solitude, tantas vezes no deserto, sozinho, falando com o Pai. Isto é ser semelhante a Jesus. Deixemos a semelhança de Adão para sermos semelhantes a Jesus. Voltemos a Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 13. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, Adão e Eva esconderam, tiveram medo e transferiram as suas responsabilidades. Foi a mulher que tu me deste. E Eva disse: foi a serpente que me enganou. Irmãos queridos, vamos a João 12, versículo 31. Depois Isaías 52, versículo 14. Chegou a hora, mas eu, quando
for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. João, capítulo 12, versículo 32 e 33. Agora Isaías, capítulo 52, verso 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava desfigurada, tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Irmãos, Adão e Eva esconderam-se, tiveram medo, transferiram suas responsabilidades, mas Cristo apresentou-se, teve coragem e assumiu a sua responsabilidade. Cristo se apresentou no Gólgota, no Getsemane, aquela multidão que veio com Judas e os soldados romanos, dos principais dos sacerdotes, com paus, e com varas, e com espadas. Cristo se apresentou. Cristo se apresentou quando os fariseus, os saduceus estavam conspirando contra ele. Cristo se apresentou a Anás, ao genro Caifás, a Pilatos. Cristo se apresentou ao Sinédrio. Além de se apresentar, Cristo teve coragem. Por quê? Porque não foi fácil o seu sofrimento, o seu suplício no final do seu ministério. Ele sabia com que morte ele estaria morrendo. Ele foi, desde o Getsemane, esmagado, aliás, com a própria permissão do Pai. Contudo, foi da vontade do Pai esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Irmãos, Getsemane quer dizer prensa de azeite. Uma tora enorme, pendurada, e no muro um saco de azeitona e uma bacia embaixo. Os homens puxavam aquela tora e soltavam. Aquela tora ia ao encontro daquele saco de azeitona, esmagando-o, e o azeite caía na bacia. É exatamente isso que Cristo teve coragem de enfrentar. Ele foi esmagado. No Getsemane, o seu suor virou gotas de sangue. E pior do que isso, depois da via sacra, ele foi fixado numa rude cruz. Muita gente vê Jesus na cruz com aquele semblante de tristeza, abatido, mas Isaías, 750 anos antes disso acontecer, ele disse que não foi assim não. O que Leonardo da Vinci e os demais pintores pintam o semblante de Cristo não tem nada a ver com a realidade. Isaías diz, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível
como homem, não parecia um ser humano. Nós vimos aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e vimos um Cristo sofredor naquela cruz. Mas aquele filme não mostra, é fichinha diante do que Jesus Cristo realmente sofreu naquela cruz. Isaías retrata Jesus naquela cruz, uma verdadeira poça de carne e sangue, sem aparência de homem, dado o seu sofrimento. Lá no Anás ou Caifás, ele foi chicoteado, aqueles açoites com a ponta de ferro, cravando-lhe na carne, dilacerando a sua carne. Esse é o Jesus corajoso. Enquanto Adão não teve medo e se escondeu, Jesus aparece diante de qualquer ser humano e ele diz: eu estive com vocês na sinagoga, falando nas sinagogas, ensinando o povo. Ele não fugiu, ele não negou diante do Pai e de nós todos a sua responsabilidade como Salvador, como Redentor, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo naquela cruz. O nosso grande desafio, meus queridos irmãos, é deixar a semelhança de Adão para nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Mas como isso é possível? João, no seu Evangelho, ele nos ajuda. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, de algum pai biológico, mas nasceram de Deus. É pelo novo nascimento, é pela entrega de um coração inteiro, é pela fé, crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é ter uma experiência de transformação da natureza de Adão para a natureza de Cristo, que nós nos tornamos não apenas criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus. O pastor fez um apelo. Entre os que vieram, ele percebeu um homem se arrastando, não tinha as duas pernas, e chegando lá, junto ao pastor, ele disse: pastor, será que Deus recebe um homem pela metade? O pastor colocou a mão no seu ombro e disse: Deus recebe um homem pela metade, se o seu coração for inteiro. Mas Deus não recebe um homem inteiro, se o seu coração for pela metade.
a experiência do novo nascimento, essa metamorfose da natureza de Adão para a natureza de Cristo, é a única experiência que nos leva a nos tornar filhos de Deus. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente, mas o último Adão, Cristo, tornou-se um ser vivificante. Irmãos amados, deixemos a semelhança de Adão para nos tornar semelhantes a Cristo. Pediram ao meu genro, pastor Giovanni, para fazer esta oração. E eu apelo àquele que deseja ser semelhante a Cristo. Por favor, fique de pé. Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor. E agora, de pé, nós estamos sinalizando para Ti, Senhor, que a cada dia queremos deixar a semelhança de Adão, do primeiro Adão, para nos tornarmos cada vez mais semelhante a Cristo, o nosso alvo, Pai. Nós queremos percorrer essa carreira que se nos tem sido proposta, a carreira da vida cristã, de grau em grau, de brilho em brilho, Senhor, a cada dia nos aproximando mais de Ti, Senhor. Pai, que assim a nossa fé seja consumada, Pai, que caminhemos a cada dia, Senhor, na caminhada da vida cristã, na esperança, ó Pai, de Ti, tendo o Senhor como alvo, tendo Cristo, ó Deus, como nosso modelo, que os atributos comunicáveis de Deus nos sejam concedidos pela Tua graça. Pai, olha para nós, porque estamos de pé diante de Ti hoje à noite, Senhor, e abençoa a Tua igreja. Obrigado, Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado pelo pastor Olney, Senhor, que foi usado para nos trazer esse recado do Teu trono hoje à noite. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, pelo pastor Joel, o anjo que o Senhor tem posto nesta igreja, Senhor. Edifica cada dia esta Tua agência aqui na cidade de Paulínia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Não sei se aqui entre nós alguém que ainda não selou esse compromisso, tendo Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você veio aqui hoje sem esta certeza, não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Está aí o apelo de Deus através do seu servo, da sua palavra, para que você venha hoje ao encontro de Cristo, entregando a sua vida, selando esse compromisso de fé com Ele. Nós vamos cantar o hino 401 e eu gostaria que você cantasse conosco dizendo: eu sou de Jesus, aleluia. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse hino, irmãos. Semelhantes a Cristo, nós queremos ser. Você gostaria de ter esse mesmo desejo? Enquanto cantamos este hino, deixe o seu lugar. Eu gostaria de orar com você e por você nesta noite.
Irmãos, antes da oração, só para avisar as irmãs que a nossa irmã Carmen Lúcia, ela é palestrante, né? Nas palestras, quando precisarem, né, de alguém para fazer um tema, um assunto, vamos então, no futuro, aproveitar essa oportunidade. Agradecemos de coração ao pastor Onei, a palavra, e falou aos nossos corações. Agradecemos a família que esteve aqui conosco. Quem sabe em outras ocasiões nós vamos aproveitá-los novamente para estarem conosco, para que essa comunhão cada dia possa se estreitar, né? Agradecemos aos nossos visitantes. As portas do nosso templo e da igreja estarão sempre abertas para recebê-los. Para nós é um motivo de gratidão, de honra a sua presença. Nós vamos orar e depois da oração o pastor vai estar à porta para a família, né? Para as despedidas. Oremos. Nosso Pai, queremos te agradecer por este culto, te agradecemos pela tua palavra e nós te rogamos, Pai, que nos ajudes, tu sabes de nossas fragilidades e tendências, porque viemos de Adão, somos, ó Deus, descendentes dele, mas em Cristo nós fomos transformados, o segundo Adão, e agora a nossa semelhança é de Cristo. Por isso, Pai, ajuda-nos cada dia a imitarmos a Cristo, a andarmos com Cristo, a vivermos com Cristo e a proclamarmos a Cristo para este mundo tão distante dele. Amém. Te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Onei. Pedimos que o Senhor continue usando o teu servo, renovando suas forças, sua saúde, abençoe a sua família, o ministério deles, que esta família continue espalhando bênçãos, sendo bênçãos por onde passarem. Amém. E agora, Pai, despede-nos em paz, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana sob a tua égide. Amém. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com o teu povo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos pedir aos famílias que estarão à porta para receberem